Olá, bem-vindos de volta, prezados alunos do Bacharelado em Engenharia Elétrica, dando continuidade à nossa disciplina de Mecânica dos Sólidos. Só para a gente se situar, estamos ainda na parte introdutória da disciplina de Mecânica Vetorial, parte de pré-requisito, e a temática da aula de hoje será sobre carregamentos distribuídos, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos trabalhar aqui um conceito do carregamento distribuído, né? O que seria um carregamento distribuído mecanicamente falando, né? Então, eu queria que vocês observassem essa estruturazinha aqui. Eu tenho uma viga, né? Apoiada aqui dos dois lados, apoiada aqui e apoiada aqui, com um certo carregamento de pressão atuando sobre essa área superficial aqui, né? Então, esse esquemazinho aqui, né, didático, né, ele está tentando traduzir uma realidade física para vocês, que pode ser enxergada na nossa realidade com diversos exemplos, né? Então, se você observar, por exemplo, uma carga lateral de vento atuando sobre um edifício, ou, por exemplo, um container, né, cheio de minério ou de grãos, né, ou qualquer outro tipo de material particulado, ou mesmo, né, a pressão hidrostática atuando dentro de um tanque ou numa comporta de uma hidrelétrica ou qualquer coisa assim, você vai estar diante de uma situação prática de engenharia, onde você tem, na verdade, um carregamento distribuído pela área, né, ou distribuído ao redor de um determinado volume, né? Então o que acontece é o seguinte, pessoal: o carregamento distribuído ele tem uma importância prática muito grande na engenharia, né, e por isso que a gente vai estudar ele com um pouquinho mais de detalhe aqui nessa parte de mecânica vetorial que precede, né, a resistência dos materiais ou mecânica dos sólidos em si, tá? Então, voltando para a nossa figurinha aqui, imagine que você tem, né, uma função de pressão conhecida, P de x, atuando aqui, né, vocês podem ver através das setinhas pretas, atuando nessa área B por L, ok? E imagine o seguinte, que num primeiro momento seja difícil para nós, em termos de engenharia, continuar com esse carregamento distribuído. Então a gente teria uma, digamos assim, uma incumbência, uma função de substituir esse carregamento, ou, usar um termo um pouquinho mais técnico, reduzir este carregamento distribuído a uma força resultante, FR, que substituiria, né, o efeito mecânico, né, o efeito de carga de todo esse carregamento distribuído. Então, para que nós façamos essa redução, nós vamos ter inicialmente, ainda falando de conceito, dois problemas. O primeiro problema, saber a intensidade dessa força resultante. E o segundo problema, saber a sua localização. E é nisso que nós vamos trabalhar agora, ok? Então, em termos de magnitude da força resultante, né, o aluno um pouquinho mais atento, né, agora trazendo essa realidade aqui do 3D, do desenho em perspectiva, eu vou virar o desenho de lado e eu vou trabalhar agora só em duas dimensões. Então, planificando esse desenho de lado, nós teríamos isso aqui, né? E aí o que acontece? Você que é um aluno um pouquinho mais atento já deve ter percebido o seguinte: olha, vamos supor que eu pegue um retângulozinho cinza aqui, que seria um pequeno elemento de área. Esse elemento de área, né, ele teria o valor do carregamento dessa função w de x, que é essa linha aqui dessa função aqui, que normalmente eu sei, ou eu posso estimar um carregamento aproximado aqui, né, uma função. Então ela tem uma altura w de x e uma largura, né, esse retângulozinho tem uma largura dx, certo? E aí o que acontece? Cada retângulozinho infinitesimal aqui desse representa uma área, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pensar, né, da seguinte forma, tá? Se existem várias forcinhas aqui atuando, cada elemento de força aqui vai contribuir para o meu carregamento total, né? Então cada forcinha desse carregamento distribuído vai contribuir para o efeito mecânico total. Então, se eu conseguir somar todas essas forcinhas, que equivalem aqui no caso, né? Essas forcinhas equivalem a cada elementozinho de área desse DA, eu teria a força resultante, né, correspondente a este carregamento, que seria numericamente igual à área abaixo da curva do carregamento. Então, para que eu some todos esses camaradas, eu vou utilizar, né, uma ferramenta conhecida, né, dos senhores engenheiros, né, que é a integral.
Então, se eu quiser determinar uma área embaixo de uma curva, nada melhor do que uma integral para fazer isso. Então, eu vou pegar a multiplicação de w de x, né, que é a altura, vezes, né, a largura de cada retângulo. Então, esse produto aqui dentro, ele vai me dar a área de cada retângulo, dA, e eu vou integrar isso ao longo, né, da direção x, ok? Então, integrando isso aí ao longo de x, na direção de L aqui, eu teria como calcular a minha força resultante, ok? Bem, trabalhado esse esqueminha de cima, vamos descer agora para este esqueminha de baixo aqui. Vocês percebam o seguinte, que agora, né, a gente conseguiu achurar de cinza essa área, que a gente sabe que é numericamente igual à magnitude da força resultante FR, só que a localização dessa força aqui, aonde ela deve ser aplicada, ainda é um ponto a se trabalhar. Então aqui eu quero que vocês percebam duas coisas. A localização dessa força está sendo dada por essa componentezinha que eu chamei de x barra, que é a distância da origem O até o ponto de aplicação da força, e ela está passando, a sua linha de ação da força está passando exatamente pelo centroide desta área aqui. Então aqui eu vou parar e vou fazer um pequeno parêntese. Se você ainda não sabe o que é um centroide, ok? Eu vou explicar direitinho. Nós vamos ter, né, uma aula a posteriori que vai explicar o conceito de centroides em momentos de inércia, ou seja, propriedades geométricas de área, ok? Mas eu vou dar uma palhinha rapidamente conceitual aqui do que é um centroide. O centroide ele pode ser definido de forma rápida, de forma mais sucinta, como o centro geométrico de uma determinada área, ok? Então, esse Czinho aqui, o centroide, é o centro geométrico dessa área aqui, e eu estou dizendo para vocês que o ponto de aplicação dessa força resultante vai coincidir, ok? A linha de ação dessa força vai coincidir com o centroide dessa área em cinza, tá? Então, continuando a trabalhar aqui o ponto de localização, como que a gente chega a definir como calcular esse x barra aqui, tá? Então, há duas formas da gente trabalhar isso. A primeira forma, se esta área abaixo do seu carregamento for uma área conhecida, você consegue pegar essa localização x barra do centroide direto de tabelas de centroide de área. Vou te dar uns exemplozinhos, ó. Algumas figuras parecidas, ó. Eu tenho um retângulo, o centroide vai ficar no cruzamento de duas linhas de simetria. Isso aqui é um centroide retangular. Se eu tenho um triângulo, esse centroide vai ficar a 1/3, né, da base, né, do meu triângulo. E se eu tenho áreas de naturezas parabólicas, por exemplo, como essa e essa aqui, eu tenho o quê? Eu tenho aqui tabeladinho, ó, essa aqui fica 3/4, né, dessa origem aqui, 3/4 dessa dimensão A aqui, essa aqui também tem a sua cota de centroide, ou seja, já se conhece o centro geométrico, o centroide, de diversas áreas clássicas de carregamento. Então, se o exercício abordar uma dessas áreas clássicas, você consegue pegar, né, o centroide aqui. Agora, se ele não for uma área clássica, se for uma curva qualquer, com uma função qualquer, professor, como é que eu calculo isso? Então vamos lá. Olha só. Vocês têm que pensar o seguinte, tá? Vamos pensar agora, para calcular a força resultante, nós pensamos nos somatórios de força. A gente pegou cada forcinha infinitesimal, somou essas forças e disse que a força resultante teria que ser igual à soma delas. No caso da localização, por sua vez, nós pensaremos em momento. Então vejam bem, tá? O momento gerado por uma força resultante aplicado a uma distância x barra de um ponto O de análise seria força vezes o braço de alavanca, ou seja, o produto FR vezes x barra, que está do lado de cá. Então esse é o momento gerado pela força resultante no ponto O, ok? Por outro lado, se eu tiver o carregamento desta forma distribuído, que é o original, eu vou ter cada elementozinho de força desse DF vezes um braço de alavanca genérico X. Então, como nós já sabemos que DF, né, o elementozinho de força, é numericamente igual à área desse retângulozinho infinitesimal em cinza, e esse retângulozinho tem área W vezes dx, então eu pego W vezes dx, que está aqui, ó, que é a força, e multiplico pelo braço de alavancazinho genérico X. Percebam o seguinte, dependendo da localização de cada retângulo desse,
eles vão ter braços de alavanca diferente. Então, por exemplo, esses retângulos aqui do final do carregamento, eles têm um braço de alavanca maior. Então, eles têm uma tendência a gerar um momento um pouquinho maior no ponto O. Mas, obviamente, também como o carregamento ele decai da esquerda para a direita, então você vai ter uma força menor, mas um braço de alavanca maior, ok? Então, voltando ao nosso raciocínio, se eu pegar cada elementozinho DF e multiplicar pelo seu braçozinho de alavanca genérico X e integrar esses caras, eu vou ter o mesmo efeito em termos de rotação, em termos de equilíbrio de momento, que eu teria pegando a força resultante e multiplicando pela sua localização, que passa pelo centroide x barra. Então, fazendo essa igualdade e isolando x barra, eu vou ter isso aqui, ó, tá? Eu vou ter essa equaçãozinha. Então, em cima eu vou ter a integral de x vezes a função de carregamento dx, e embaixo eu vou ter a integral do carregamento, que é a própria força resultante. Então, aqui o denominador dessa expressãozinha 4.20, ele é a própria força resultante, ok? Lembrando, pessoal, que esta força resultante localizada a uma distância x barra passa, a linha de ação dessa força passa pelo centroide da área abaixo da curva de carregamento, tá? Né, que é exatamente o que está sendo dito aqui, ó. Em outras palavras, a força resultante tem a sua linha de ação passando através do centro geométrico C da área abaixo do diagrama de carregamento, exatamente o que foi mencionado. Bem, aqui a gente já fez esse breve comentáriozinho de centroide, deixei aqui para vocês algumas figurinhas clássicas aqui de centroide, expliquei que o x-barra, se for uma figura clássica, pode ser pega em tabelas, em livros especializados. Se for uma função genérica com formato genérico, você simplesmente vai integrar e vai achar, né, o x-barra, que é o ponto de aplicação da força resultante, ok? Nada melhor do que um exercíciozinho resolvido para a gente praticar. Então vamos lá fixar o que a gente aprendeu até agora. Então, esse exercício diz o seguinte, olha, determine a magnitude e localização da força resultante agindo sobre o eixo da figura abaixo. Então vejam só, eu tenho um eixo, né, apoiado em dois apoios, em dois mancais aqui, tá? Existe uma curva de carregamento que parece ter uma natureza parabólica, né? E a equação dessa curva de carregamento em Newton por metro seria 60x², então realmente é uma parábola aqui, tá? Esse valor de 240 é somente esse último valor aqui, dessa última forçazinha de carregamento aqui, desse último gradiente de carregamento, e esse eixo tem 2 metros de comprimento, tá? Então o nosso objetivo, provar que eu posso substituir esse carregamento distribuído, no nosso exemplo 5 aqui, por uma força resultante de 160 newtons aplicada no centroide, né, dessa área aqui, abaixo do meu carregamento parabólico, que dista 1,5 metros da minha origem, do meu eixo O. Ok? Então vamos lá, aos poucos. Primeiro, como calcular a força resultante? Bem, para calcular a força resultante, nós aprendemos que basta eu integrar a função de carregamento, né, de 0 a 2, porque o eixo tem 2 metros de comprimento. Então, integrei o 60x² de 0 a 2, a integral vai resultar em 160 newtons, ok? Integral de polinômio, coisa simples, né? A gente não precisa ficar chovendo no molhado. Para que eu ache a localização, o que acontece? Eu tenho duas opções, então nós vamos resolver pelas duas opções, tá? Então, voltando aqui, para a gente não se perder, a gente viu que na formuletazinha do x-barra você tem a integral de x, que é um braço de momento genérico, vezes a curva de carregamento. E embaixo é a própria força resultante. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar x vezes 60x², que vai dar a integral de 60x², que vai dar 60x² sobre 4. Aplico a integral de 0 a 2 e divido por 160, que é a força resultante. Isso vai resultar numa distância de 1,5. Tá? Essa é a primeira solução. Entretanto, vou fazer uma pausa aqui, essa figura, né, extraparabólica, né, uma parábola ali naquele formato, ela consta da nossa tabelinha de centroides que eu deixei para vocês, que está aqui. E aqui está dizendo o seguinte, ó, dado que essa distância aqui é A, esse centroide está, em relação a este ponto de referência, a 3/4 de A.
Então vou fazer um teste, né, lá no na nossa figurinha. Se eu tenho 2 metros aqui, esse 2 metros seria o nosso A. 3/4 de 2 metros, 75%, seria 1,5. E assim ele consegue calcular, né, a localização. 3/4 de A. E poderia calcular a área também, né, a força resultante direto pela área. Então, a tabelinha também dá que a área dessa figura parabólica é 1/3 de AB, A é 2 e o B ele também deu pra gente. A é 2, B 240, tá aqui, 240. Multiplica os dois, tira 1/3 disso e você vai achar uma força resultante de 160. Ou seja, vamos lá, hein? O que nós percebemos? Percebemos que foi fácil aplicar o conceito da força resultante, né, da magnitude e localização, e percebemos que se a figurinha for clássica, eu nem preciso fazer integrais, eu consigo achar a área abaixo da carga utilizando uma formuleta de tabela e também consigo achar o x-barra, que é a localização de aplicação da força, também tabelada, ok? Vamos fazer só mais um exercíciozinho para a gente poder encerrar, tá? Aqui diz o seguinte, olha, uma força distribuída P, uma pressão de 800x Pascal, atua, né, na superfície superior de uma viga, e ele pede para que você determine a localização e a força resultante equivalente. Então veja o seguinte aqui, olha, aqui eu tenho uma figura tridimensional, eu tenho uma viga que tem, né, ela tá engastada do lado de cá, ela está em balanço solta, e o balanço total são 9 metros, e ela tem, né, uma largura de 0,2 metros. Então veja o seguinte, se eu quiser trabalhar, né, esse problema em 2D, ou seja, uma visão lateral, olhando assim lateralmente para o problema, eu vou ter que readaptar o valor, né, dessa pressão. Porque essa pressão de 800x, né, essa função de carregamento de pressão, ela é Newton por metro quadrado. Pascal, que é pressão, é Newton por metro quadrado. E nós aqui queremos trabalhar com Newton por metro se estivermos trabalhando numa figura em 2 dimensões. Então, para que eu consiga corrigir a curva de carregamento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 800x, que é a função de pressão, multiplico por 0,2, né? E aí eu vou ter que cortar aqui, 1 metro com metro, e eu vou ter uma curva de carregamento, né, uma reta, na verdade, de 160x Newton por metro. Então, essa aqui é uma curva de carregamento vista em 2 dimensões, e aí você sabe agora que você tem um carregamento triangular, ou seja, uma variação linear que vai formar um triângulo abaixo, né, da reta de carga, ok? E eu tenho aqui a minha viguinha com 9 metros de comprimento. O que eu vou fazer agora? Fácil, né? Se eu quiser calcular o valor da força resultante, é só pegar a área desse triângulo aqui, ok? Então eu pego, 1440, que seria o valor aqui da base, vezes 9 dividido por 2, base vezes altura dividido por 2, acho uma força resultante de 6,48 kN. E a localização do centroide de um triângulo também é conhecida. Vai ficar a 1/3 dessa base aqui. Então, 1/3 de 9, né, seria 3. Só que se eu quiser medir a distância baseado na referência do lado esquerdo, tá a 6 metros do lado esquerdo, que é justamente o que ele faz aqui. Ok, pessoal? Então, com isso a gente consegue, né, encerrar, né, a aula de hoje sobre carregamentos distribuídos, né, e aí vou, da mesma forma que alguns exercícios de forças no espaço do conteúdo passado, eu vou estar elaborando algumas listas de exercício, algum tipo de trabalho técnico um pouquinho mais cerebral, para poder estar passando, para que vocês pratiquem isso aí em situações um pouquinho mais contextualizadas com a prática, tá? Eu agradeço a atenção, o foco de vocês, né, e até o nosso próximo encontro, tá? Tudo de bom e até lá!